Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Hoje vou fazer dois pontos, tá? Primeiro eu vou fazer o acompanhamento da nossa série de Dobrando Capital, né? Só para quem não pegou, eu comecei a nossa, né, toda a nossa estrutura aqui na Rede Solana, na Orca. Comecei com US$ 600, tá? Nosso objetivo é em 6 meses, no máximo, a gente dobrar o capital só utilizando estratégias, né? Tanto de valorização da moeda, de tokens em geral, e também, né, claro, utilizando o pool de liquidez, tá certo? Então eu vou fazer aqui junto com vocês. No nosso último vídeo, a gente estava fora do range aqui nessa pool principal. A gente está com o range de 238,94, né, e 260, até US$ 268 ponto 44. A gente estava fora do range, né? A gente entrou aí, né, de ontem para hoje. E aqui ele está rendendo, né, um pouquinho menos de 1%, mas tá excelente, tá? Porque realmente o nosso range ele tá um pouco mais esticado, mas 0,9 é um range ainda muito bom, né? Um yield muito bom ainda por dia, é quase 1% ao dia, num valor relativamente alto, né? Então realmente está compensando bastante. Basicamente, para quem não pegou os últimos vídeos, eu coloquei US$ 600, né? E aí esses 158 dólares aqui, também a gente tem alguns aqui na Camino, né? Que a gente tem no total, na cotação de hoje, né? US$ 100,07 aqui. Também já rendeu mais 6 centavos pra gente. E aqui, então, tá dando bom, né? Eu fiz uma planilha que eu vou disponibilizar para se alguém quiser também fazer, né, o mesmo projeto. Basicamente, eu coloquei o valor inicial, né? Coloquei a porcentagem desejada, que no nosso caso é 100%, porque a gente quer dobrar o capital. E aqui, né, o valor atual, né, junto com a nossa cotação hoje, né, nesse momento, pelo menos, da Solana, a gente tem hoje, né, somando a nossa, né, todo o valor que a gente tem aqui dentro e também o valor que a gente tem preso aqui na Camino. Ele demora um pouquinho para, né, para fazer a atualização, mas aqui está, né, por volta aqui de US$ 118,95. Então a gente já, né, já multiplicou o nosso capital em 36,49%. Claro que se o preço da Solana cai, é inevitável, né, também que a gente acaba perdendo um pouquinho ali dessa mudança, né? Então ele vai cair. Por exemplo, ontem ele estava antes de ontem, para falar melhor, que foi quando a queda estava maior, né? A nossa mudança estava por volta, né, na casa ali de 16%, teve hora que estava até menos, tá? Até menos de 10%. Então é variável, tá legal? Mas o mercado cripto ele é variável em si, então não tem muito problema, tá? Para quem já está acostumado com o mercado cripto, isso aqui já não é uma novidade. E qual que é a minha estratégia, né? Na hora que bater 100%, eu vou realizar o lucro, tá? Então, bateu 100%, converto para dólar, né? Desfaço a pool e realizo o lucro, né? Dobrando o nosso capital para US$ 1.200. Então, essa é a estratégia, tá? Então, não tem problema que, por enquanto, né? A gente não conseguiu ainda o que a gente quer, porque isso vai ser com o tempo, tá legal? Aqui, né, a gente tem, basicamente, está gerando aqui por volta de US$ 4,98 nessa primeira pool. E na segunda pool, a gente está gerando por volta de US$ 1,75. Se a gente fizer a conta, né, claro que nada garante que vai ficar no range, nada garante que vai estar gerando essa quantia, né, mas só para vocês terem uma ideia, a gente poderia aqui fazer 1,75, né, mas aqui no caso é 4,98. Então, mais 4,98. A gente estaria gerando mais ou menos por dia 6,73. Então, vezes 30, né? A gente estaria gerando 201 dólares, né? E 10 centavos ali, mais ou menos, 90 centavos. E isso, né? Aqui em 6 meses, já daria, né? Os US$ 1.200, né? Daria mais de US$ 1.200. No caso, a gente, como eu falei, a gente nada garante que a gente vai permanecer no range, nada garante que a gente vai gerar o tempo todo, que as taxas elas não possam cair temporariamente. Então, né, você olhando e falando, nossa, mas então em 6 meses é certeza absoluta que você vai fazer muito mais que 100%, né? E realmente é muito provável, mas nada garantido, tá, pessoal?
Nada garante também que o preço da Solana não vai cair, né, nesse período. Então, nada é certeza, tudo, né, é uma dúvida. Então, a gente precisa estar preparado, né, caso isso aconteça, né, para a gente não ficar na mão. Tá certo? Então, só fazendo aqui o acompanhamento com vocês. Então, a gente está, nesse estágio e vou, né, continuar acompanhando com vocês como está sendo progresso por progresso, né, e se o retorno de vocês for grande, né, vocês gostarem, falarem, né, que querem que continue, eu vou fazer mais vídeos exclusivos só para isso, tá certo? Mas passada essa primeira parte, vamos para a segunda parte. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz, como eu faço, né, a montagem de uma pool de liquidez aqui na rede Solana. Vou fazer outros vídeos também de outras redes, mas eu estou focando muito na rede Solana pela possibilidade de ganho altíssimo que ela está oferecendo no momento, tá? No momento eu não sei se compensa tanto partir para outras redes, mas eu vou mostrar também para quem tem interesse, tá? Mas nesse momento eu deixo bem claro que das oportunidades que a gente tem de ganho da rede Solana tá muito, mas muito melhor do que a maioria, tá legal? Então, dito isso, tá? Vou mostrar aqui para vocês então como a gente pode fazer, né? Aqui a nossa uma pool, né? Como que funciona a minha estratégia, como que eu monto, como que eu penso aqui na prática com vocês. Então, vamos lá. Aqui, tá? Eu vou utilizar. Eu não vou criar necessariamente, né? Aqui realmente a nossa pool, porque a gente tem pouco, né? Tem pouco saldo aqui para poder utilizar, né? Se vocês até derem uma olhada aqui, ó. Deixa eu colocar assim aqui para desbloquear. Vocês podem ver que eu tenho pouco, né? Eu tenho 8 dólares só aqui. E aqui em Solana eu tenho pouca coisa também, tá? Eu tenho 4 dólares e 45. Então é bem pouca coisa. E aqui, tá? A gente vai fazer o seguinte, ó. Primeiro de tudo, para montar uma pool, tá? A gente vai olhar aqui no TradingView, tá certo? Por que que a gente olha aqui no TradingView? A gente, né, se a gente tirar um pouco do zoom aqui, a gente tem uma visão um pouco mais geral, né, de como basicamente está o mercado, como tem sido os últimos dias, se a gente precisa analisar tudo isso, né? Antes de fazer uma posição. Como vocês podem ver, né, nesse exemplo aqui, essa é o range, tá, dessa pool principal. Deixei marcado aqui sempre para, né, para tava mostrando para vocês. E aqui, né, vocês podem ver que basicamente, né, a gente está hoje dentro desse range, né, e aí você pode ver que teve momentos que ele saiu, né, aqui, né, a gente tem toda essa linha aqui pegando taxa, mas aqui quando teve a queda do mercado, ela saiu, né, e agora ela tá voltando aqui, tá um pouquinho, né, em queda novamente, mas ainda tá por pouca coisa, mas ainda tá aqui dentro do nosso range, né. Um pouquinho mais ele já sai, mas eu tô, né, expliquei para vocês nos últimos vídeos que eu tô esperançoso aqui, porque né, o que fez o mercado cair não foi um motivo que realmente particularmente, né, me fez acreditar que é uma queda real. É só uma queda temporária para poder liquidar, né, as mãos mais leves ali, as mãos mais soltas e fortalecer quem tem a mão mais pesada, tá? Bom, então, olhando aqui o mercado, a gente tem primeiro que decidir se a gente quer um range mais, né, vamos dizer assim, mais longo, mais abrangente, mas que vai pagar menos taxas, mas que vai dificilmente sair do range, tá? Se a gente quer um range médio, que é geralmente o que eu faço, que vai ser um range que não é nem tão longo, mas nem tão curto também, então ele vai me pagar taxas boas, ou um range curto que vai me pagar taxa muito, né, muito alta, mas também vai sair com, né, facilidade ali do range. O range longo que eu digo seria, por exemplo, tá? Um range mais ou menos, né, na faixa ali de 30%. Então vocês podem ver, né, aqui mais ou menos seria 30%. Eu posso jogar até para mais para baixo, ó. Aqui tá 25, então eu poderia pegar, só para dar o exemplo aqui para vocês, ó, eu poderia pegar aqui na faixa de 274 e jogar para baixo. Jogar aqui para, opa, deixa eu tirar um pouco do zoom, e jogar um pouco aqui para a faixa aqui mais ou menos, né, de 192 até 274.
Então, enquanto, né, tivesse o valor nesse período aqui, né, de 30%, eu já vi pessoas que fazem até mais, tá? Tem algumas estratégias que vocês podem fazer até um range de 60%, que é muito alto, tá? E também depende muito né, do par que você está utilizando. Para Solana e o SDC, 30% é muito bom, tá? Porque ele não tem tantas variações assim como outras moedas. Então, esse range de 29 para mim seria já excelente, tá? Aí depende muito da tendência, tá? Se a tendência tá de baixa, é interessante você fazer uma range com, né, um espaço maior na parte de baixo, né, do que da parte de cima, porque provavelmente, né, se tivesse uma tendência de queda, você provavelmente veria mais queda ali, né, na sua pool, um valor caindo do que subindo, mas você mesmo assim estaria protegido se subisse, mas você estaria preparado, né, para ir também suportar uma queda mais forte, tá legal? E isso, né, são as opções. Se você quiser fazer 50%, 50%, não tem problema, né? Pode pegar aqui, né, subir para 15% para cima e 15% para baixo, né? Seria aqui na casa mais ou menos aqui de 276, né? Então poderia pegar aqui, né, um exemplo aqui para mostrar para vocês. Poderia fazer mais ou menos assim, né? Uns 30% aqui, né? E a gente estaria mais ou menos aqui no meio no valor atual. Então, de 192 a 275. E aqui, né? Essa é uma possibilidade. Agora, se eu acho que o mercado vai subir, eu poderia pegar, né? Talvez essa resistência aqui que a gente encontrou e subir 30%. E isso poderia ser feito também sem nenhum problema, né? Então, esse aqui seria talvez uma possível pool também, se caso eu ver uma tendência de alta no mercado, certo? Né, mas eu particularmente eu não gosto muito de 30% porque ele deixa muito alta, né, o nosso range. Vocês podem ver que aqui, né, o nosso range está mais ou menos de 10%. Então, de 10%, 11%, até 12% é um range interessante que eu particularmente eu gosto, tá? Talvez até dependendo do momento, né, eu vou mostrar uma outra pool para vocês aqui, ó. Aqui na PancakeSwap eu tô fazendo uma pool aqui com Bitcoin, né, e Tether. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui já rendeu 36 centavos em Cake e também mais 36 centavos aqui, né, entre o SDC e Bitcoin. Aqui eu estou fazendo, né, com 223 dólares. Eu estou fazendo uma outra estratégia aqui de empréstimo. Posso fazer um vídeo falando sobre, tá? E aqui vocês podem ver que o nosso range ele foi curto, né? Ele foi de quase né, 100 mil dólares até 109, quase 110 mil dólares ali, tá certo? Então foi uma range ali um pouquinho mais encurtada. E aqui faz muito sentido, né? Porque o Bitcoin ele tá parado nessa faixa dos 101, 100 mil, 105, 106, já faz bastante tempo. Então, a minha ideia é, se o mercado, né, não aumentar, ficar nessa estagnação, para mim não tem problema. Eu vou ficar parado aqui esperando, né, o mercado se decidir. Enquanto isso, eu estou gerando taxa, eu não fico com o dinheiro parado, né? Eu estava preparado para a subida do Bitcoin, acabou acontecendo algumas coisas aí no mercado que acabou impedindo essa subida. Então eu falei, bom, já que, né, pelo jeito vai demorar um pouco mais a subida, eu não vou ficar com dinheiro parado, eu vou gerando taxa, né? Por mais que não seja, né, ali muito e muito dinheiro, não tem problema, né? Eu vou gerando e quando do mercado subir, eu desfaço a pool, né, e realizo o lucro. Então é uma estratégia que venho fazendo aqui, tá? E aqui também vocês podem fazer da mesma forma. E esse range, né, ele está mais ou menos na faixa dos 10%. Então, aqui, ó, deixa eu pegar aqui de volta. Então, 10%, né, eu poderia fazer o mesmo esquema. Poderia pegar 5% para cima, 5% para baixo, né, para fazer quase 50%. Aqui, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu vou pegar na faixa aqui dessa resistência do 2, né, 228 e vou colocar, né, aqui
Vou até fazer uma de 12% aqui para vocês terem uma ideia aqui, ó. Então, de 228 até 255, tá legal? Então, esse aqui é um range que não vai durar muito tempo, tá? Se vocês quiserem que dure muito tempo, talvez colocar aqui na faixa dos 270 já seria legal. Já seria um bom valor, tá? E aqui, ó, aqui daria uma range de, aqui, ó, deixa eu pegar aqui mais ou menos, vou até pegar nessa resistência aqui de cima, ó, e aqui seria um range de 15%. Eu vou fazer, né, para quem tá começando, eu vou fazer esse range aqui, tá legal? Eu vou fazer então esse range de 228 e 270, lembrando, né, não precisa seguir esse range, é só uma ideia, tá? Mas você pode fazer o seu próprio range baseado no que você aprendeu aqui no vídeo, tá? De acordo também com o seu risco, né? Então, se você tem mais medo ao risco, eu recomendaria fazer uma pool maior, né? Principalmente jogando mais para baixo, tá? Talvez aqui para baixo dos 220 para evitar, né, qualquer estresse, né, que você possa ter. Mas isso eu estou falando, tá? Na minha visão, né? Na minha versão ao risco, no meu medo ao risco, tá? Isso eu tô só falando como eu faria, mas, por favor, né? Adaptem esse conhecimento de acordo com, né, o medo ao risco que vocês têm, com a rapidez de lucro que vocês querem ter. Mas vamos então fazer esse range um pouquinho mais alongado, de 15% na minha visão, mas que vai dar uma certa proteção, tá? Então, tô mais ou menos aqui nessa base, tá? Então, vamos ser até um pouquinho mais conservador, ó. Vou colocar nesse último, aqui nessa última resistência que a gente encontrou, mas eu vou colocar os mesmos 15%, tá? Então, vou colocar aqui 15%, mais ou menos aqui, perfeito. Então, vai ficar o nosso range, vai ficar do 225 até o 259, tá certo? Então, desenhado aqui o meu range, lembrando dos princípios que eu expliquei. Se você acredita que o mercado vai subir, você faz a parte do range de cima maior. E mais se você acredita que o mercado pode cair, você faz o range aqui para baixo maior. Agora, eu acho que o mercado ainda vai ficar estagnado por um tempo, tá? Porque ele quer subir, mas está acontecendo várias notícias, né, que estão impedindo que ele suba. Então eu acredito que ele vai ficar mais estagnado, né, pelos próximos dias, na verdade, pelas próximas semanas. Posso estar errado? Posso estar errado, mas é o que eu acho, né? Pelo que eu vejo do mercado, pelo que eu estudo, eu acredito que seja. Mas não é futurologia, né? Não posso ter certeza de algo, mas é o que eu acredito, tá? E como eu acredito, eu boto meu dinheiro no que eu acredito. E eu recomendo, né? Você coloca o dinheiro no que vocês acreditam, tá? Então aqui tá perfeito, aqui tá, então o nosso range ele tá um pouquinho mais para baixo, né? Então não tá 50 por 50, mas ele tá um pouquinho aqui mais para baixo e não tem problema. Feito isso, tá? Então aqui está o nosso range, a gente pode vir aqui. Para criar, a gente pode vir aqui em Pulse. E a gente já tem aqui logo de primeira, né? Tem a Solana e o SDC. Vou clicar aqui, né? Solana e SDC. E aqui a gente tem, basicamente, ele sempre vai mostrar como se fosse, né, o full range. Mas a gente não gosta de full range porque o lucro diminui muito, mas muito mesmo, tá? Olha isso. 0,02, né? É muito pouquinho. Não é isso que a gente quer. Então a gente vem aqui, coloca em Custom, e aí a gente vai colocar o nosso range, ó, 22569 no valor mínimo. Então 225,69. E aqui no máximo, a gente vai pegar, né, aqui o valor de 259,57. Então 259,97. Isso mesmo, né? Não, 57. 57. Perfeito, então eu estou fazendo, né? Aqui 55% para baixo e 44,9% para cima. E aqui então está o nosso range, tá certo? Sempre lembrando, tá? Se esse é o nosso range, se ele quebrar aqui para baixo, né? Se ele vier aqui no valor para baixo de 225,69, ele vai sair todo em Solana. E se ele sair aqui por cima,
ele vai sair todo em um SDC, tá? Então ele sobe vendendo Solanas e comprando, né, e trocando por o SDC. E quando ele cai, ele vai comprando Solana até sair 100% em Solana. Tá certo? Então, dito isso, a gente vai fazer o seguinte, tá? Você pode fazer o cálculo de quanto você coloca de cada coisa, né? O quanto você coloca de Solana, quanto você coloca de USDC. Quando as taxas da Solana estão muito altas, compensa fazer esse cálculo, tá? Mas, quando as taxas estão mais baixas, você pode clicar nessa opção aqui, ó, Auto Swap. E o que, que o Auto Swap faz? Ele automaticamente pega as moedas, independente, né, se você tem só de uma moeda, se você tem um pouco de cada moeda, mas não está na proporção certa, ele já faz o câmbio automático, tá? Então, por exemplo, eu teria que depositar, vamos dizer que eu quisesse colocar $100, tá? Esse é o nosso objetivo aqui, $100. Aqui, tá, a gente teria que depositar exatamente 45 dólares ponto 35 de USDC e 54 dólares ponto 67 de Solana. E é um pouco complicado, tá? Porque você fica trocando toda hora, né? Você precisaria vir aqui em trade, aí você fazia a troca de um para o outro, aí às vezes, né, acontecia de assim que você fazia a troca, aí acontecia isso aqui, ó, ele atualizava e teve uma mudança no mercado e já não é mais 45 dólares, às vezes é 42 dólares. E aí você fica toda hora tendo que fazer swap para poder acertar a quantidade exata. Então é mais fácil, né, quando o mercado está com taxa baixa, você colocar um auto swap, porque ele já vai fazer automaticamente, né, a troca ali dos valores e vai te evitar a dor de cabeça, tá? Então é mais fácil. Então, para vocês que estão começando, principalmente, é uma forma mais rápida, mais fácil e não tem problema, tá? Então, né, vamos dizer aqui que eu né, quisesse colocar aqui esse ponto. Aqui ele está dando uma faixa estimada de 0,75 ali por dia, tá? 0,75, vamos pegar nossa calculadora de novo. Ó, 0,75, opa, 0,75 por dia, então, vezes 30, daria 22% e meio ao mês. Então, no nosso caso, se a gente colocasse os $100, né, daria 22 dólares e 50 por mês. Se a gente quiser converter para real, né, vamos colocar a média dos R$ 6 aí. Então, daria R$ 135 por mês, colocando R$ 600, que é um ganho incrível, né? Se você comparar, né, não existe, né, na verdade, comparação com o mercado tradicional. Então, esse daqui é o nosso range, mas é aquilo que eu falei, né? Esse é um range já mais abrangente de 15%. Se for fazer um range, tá? Eu vou fazer um range que eu particularmente eu faria se eu fosse montar agora, tá? Eu colocaria mais ou menos nessa faixa aqui, ó, de 234 até por volta aqui de vamos colocar nessa faixa aqui dos 10%, né? Eu colocaria 257, mas eu subiria, né, o mínimo para 234. Aqui, ó. Então 257,65, se eu não estou enganado. Não, ponto 40. Ponto 40. E o mínimo, né, eu subiria ali para casa dos 234. Então, 234. Agora, né, você pode ver que o nosso dividendo vai ficar na casa de 1,10%. E aí a coisa que muda, né? Aqui ficaria, né? Então, 1,10, vou colocar, né? Vezes 30, daria 33% ao mês, né? Em média. E se a gente pegar, né, ali os $100, daria 33 dólares por mês. Então, já é um ganho ainda maior, né? Opa, só esqueci de fazer aqui o cálculo para... Então, 30 dólares. Não, não, na verdade não foi, né? Seria 1,10 vezes 30, na verdade seria 33, então seria 33 dólares vezes 6, daria 198, né? 198 dólares aqui, né?
Ah, não, peraí, perdão. Deixa eu fazer aqui o cálculo. 33 dólares vezes 6 daria R$ 198. Agora sim, a gente deu uma bagunçada. Então, daria R$ 198 por mês, né? Ali, colocando R$ 600. Então, né, basicamente um terço do valor. O que é incrível, né? Em 3 meses você já dobraria seu capital. É garantido? Não, mas é um número que é buscável, tá? É alcançável a gente poder fazer esses valores. E até feito isso aqui, eu colocaria o máximo, já colocaria o valor que eu quero colocar no final das contas, tá? Colocaria em depósito, e quando eu clicar em depósito, ele vai pedir a permissão para a carteira. Se ela estiver bloqueada, né? Só desbloquear aqui também. Desbloqueado. Aqui ele vai falar que eu tenho, né, não tenho suficiente taxa, moedas aqui de Solana para poder pagar essa taxa, que é verdade, tá? E aqui eu realmente não quero fazer, tá? Mas se eu quisesse fazer aqui, eu clicaria em confirmar, né? Continuar aqui. Mas não é o objetivo, só queria mostrar para vocês mesmo, né? Eu nem tenho saldo para fazer uma pool legal, então não preciso mesmo. Mas a partir do momento que vocês clicassem em confirmar, né, seria aprovado e, né, já vocês poderiam vir aqui em portfólio para poder ver a pool de vocês montada. Então, basicamente esse é o caminho que eu sigo, tá, para poder montar as minhas pools. Como vocês podem ver, ó, esse range aqui, ele tá basicamente dentro, né, vocês podem ver que mesmo eu nem tinha percebido, mas o nosso range ali que está montado nessa pool mais recente, ele dá 1.10, que é literalmente o que acabou dando esse range que a gente montou aqui, tá? De 10%, de 9,98. Então é algo que para mim, né, eu acabo fazendo às vezes até sem perceber e faço com bastante frequência, tá? Essa parte do range para me gerar mais de 1% ao dia. E com esse range é absurdo. Por exemplo, eu coloquei aqui US$ 158 e aqui eu já tenho, né, US$ 4,31 para poder sacar. Isso de um valor bem baixo. Então, esse range para mim, tá, é o excelente. Mas façam, né, de acordo com o que vocês acharem melhor. Provavelmente esse range com a subida do mercado, eu acho que ele ainda vai durar mais uns dias, mas quando ele subir, ele vai, né, me gerar um lucro ali, tanto na parte das taxas que a gente ganhou nesse tempo, mas também a gente vai ganhar em cima desse valor aqui que vai subir, né? Como eu vou estar comprando, né? Eu comprei Solana num preço mais baixo, vou estar vendendo num valor mais alto, eu também vou estar ganhando a valorização da Solana, tá certo? Então, dessa forma, a gente vai aqui, né, na planilha que eu fiz aqui, anotando, né, o valor atual e a gente vai ganhando com o mercado. E eu acredito firmemente que 6 meses vai ser muita coisa para a gente poder fazer né, essa questão de dobrar o capital, porque a gente vai conseguir antes, tá? Muito provavelmente a gente vai conseguir dobrar esse capital antes dos 3 meses, dos 6 meses. Eu particularmente acredito que na metade a gente já vai ter dobrado. E eu vou acompanhar sempre aqui com vocês no canal, tá? Tanto na subida do mercado, mas também na queda, para provar que é possível você fazer tanto na queda quanto na subida, tá bom? Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado por assistir. Convido vocês para participarem aí da nossa comunidade, se inscrever no canal, deixar o like. E valeu, até a próxima, pessoal.